Fala trader, beleza? Esse é o canal para você aprender day trade e análise gráfica sem enrolação. Se você curte o assunto, já se inscreve no canal para não perder vídeos novos aqui toda semana. E hoje eu quero falar sobre um erro que muita gente que é avançada comete na análise gráfica. É o que aconteceu no mini índice no dia 14 de dezembro aqui, ontem. Muitas pessoas sentiram dificuldade de operar esse movimento. E aqui eu quero te trazer um detalhe muito interessante na análise gráfica que eu fui estudando ali, descobrindo, vendo como funciona, que é o seguinte. Nós temos ali uma estrutura. Primeira coisa que tem que entender, nós temos uma estrutura principal. Acho que no último vídeo eu falei sobre essa estrutura. Também já falei lá no Instagram. Se você não me segue ainda, não perde tempo. Está aqui na descrição do vídeo. É Raiz Trader. Vai lá, segue lá. Eu posto toda semana vários conteúdos lá no Instagram, beleza? E eu falei sobre a estrutura de mercado. A gente tem estrutura de alta, de baixa. Vamos supor que isso aqui seja nossa estrutura de baixa. Então o mercado está fazendo esse movimento aqui. Vou desenhar mais bonito. Vamos fazer aqui, ó. Ele está nesse movimento. A nossa última estrutura de baixa seria esse movimento aqui. Nossa amplitude. Dentro desse movimento pode acontecer uma estrutura de alta. Que seria isso daqui, ó. Beleza. Então eu tenho uma tendência de baixa com uma tendência de alta. Rony, que coisa complicada, né? Tá baixa, mas é alta. Sim. Olha só. Aqui ainda no tempo maior, no movimento maior, numa amplitude maior de movimento, eu enxergo um movimento baixista, em queda. Porém, no movimento menor, eu enxergo uma estrutura de alta aqui dentro. Mercado em tendência altista. E aí vem a grande diferença. Esse movimento maior aqui de baixa, ele é a nossa estrutura principal. Esse movimento em azul, que é o nosso movimento de alta, ele é a estrutura interna. Interna porque está dentro da estrutura maior. Então é uma estrutura interna que está sendo formada aqui dentro. A estrutura principal só vai mudar quando essa estrutura interna rompe a maior. Aí sim a gente vai ter uma mudança da estrutura de baixa aqui para alta. O que pode acontecer, em muitos casos, é essa estrutura interna ela ser quebrada aqui e começar a cair. Aí nós temos o alinhamento da estrutura principal com a estrutura interna, que aí dá trades melhores seguindo a mesma direção. A estrutura maior está de baixa, a estrutura interna também está de baixa. Tá? E qual que é o erro aqui das pessoas mais experientes? Elas observam essa estrutura principal, olha, fala, opa, está de baixa aqui. Só que elas esquecem da estrutura interna dessa região, que está em alta. Então elas começam a vender aqui, ó, no meio do caminho. Pode ser por conta da Fibonacci, ou porque acredita que vai cair, né? Opera o pessimismo, o achismo, aí acredita que vai cair, ou porque tem uma média de 200 períodos passando por aqui. E aí as pessoas começam a vender, sendo que a estrutura interna é de alta. Então é um erro muito comum. Se o mercado, olha só, isso aqui, olha essa parada aqui. O mercado fez esse movimento. Ele fez esse movimento aqui. Se o mercado começa a te mostrar uma possibilidade de reversão, ele começa a falhar aqui, fazer um monte de candlezinho que não vai continuar, rejeição. Se ele começa a fazer aí um movimento de baixa aqui, não significa que ele vai começar a fazer essa queda aqui, dessa estrutura aqui menor. Tá?
Você não pode interpretar dessa forma. Essa queda que iniciou, ela é referente inicialmente ao pullback desse último movimento de alta. Então, ó, é o pullback. Onde que é o pullback? 50,61. Então ele pode chegar até aqui, na metade ali, ó. Ele pode chegar até aqui e daqui ele pode voltar a subir. Tá? Esse é um erro comum. As pessoas anteciparem, precipitar que esse movimento que começa a fazer aqui de baixa seja a sincronização do tempo maior, do movimento maior com o tempo menor. Ou melhor, o tempo menor com o tempo maior. Tá? Isso daqui é errado também. Ele só vai te confirmar no rompimento do fundo aqui, ou seja, na quebra de estrutura. Rony, não sei o que é quebra de estrutura. Assiste o canal, se inscreva e vá lá no Telegram, não, no Instagram, que tem conteúdo também sobre quebra de estrutura, sobre as estruturas, tá? Não tem por que eu ficar repetindo toda hora a mesma coisa, porque aí também os vídeos vão ficar muito longos. A quebra da estrutura só vai acontecer nesse ponto aqui. Aí sim você vai ter a confirmação de que o tempo menor sincronizou com o tempo maior, tá bom? Nesse caso. E o erro principal seria esse, de vender, antecipar aqui a queda muito desses momentos, quando a estrutura interna é de alta. Agora vamos aqui para o gráfico, já está aqui ó, na sua tela o movimento. Ó. Nós tivemos esse movimento de baixa e muita gente se perdeu nos próximos movimentos. Muita gente fez dinheiro nesses movimentos aqui, só que a parte da tarde, muita gente se lascou aqui, levou alguns stops. Primeiro ponto, o horário da tarde, esse horário aqui de meio-dia e meia, já é o horário de almoço. Então a gente já imagina um mercado mais parado, mais lento, e não de continuidade de tendência. Primeiro ponto, importante. Depois a gente vai reparar o movimento que ele está fazendo. Ele faz esses movimentos aqui, ó, que eu vou desenhar. Olha os movimentos que o mercado está fazendo. Até então não existe a quebra da estrutura. Na verdade, ele começa a colocar topos e fundos cada vez mais altos. Ou seja, a estrutura interna, porque interna está dentro dessa maior aqui em preto, ela está altista até o momento. Então, a ideia é esperar a quebra dessa estrutura. Eu tenho ignorados aqui. Rony, não sei o que é ignorado. Canal aqui no YouTube. Vai aí, pesquisa aí, Raiz Trader. Vou fazer outros vídeos sobre ignorado também para ajudar. Aqui eu tenho ignorado na baixa, que seria utilizado para venda. A gente percebe que o mercado chegou a bater ali e deu uma pequena venda. E a gente tem também os ignorados na alta aqui, ó. Nós tivemos essa região aqui de demanda, na realidade, uma região boa, onde que a gente percebeu que o mercado segurou. Esse é o primeiro momento, quando o mercado segura aqui, é o momento que eu paro e penso assim, opa, espera aí, ele não conseguiu ultrapassar esse ponto de demanda. Ou seja, tem compradores nessa região aqui, que estão segurando o preço. Aqui, novamente, isso aqui é um ignorado. Ó. Então, para pensar em fazer uma venda, por exemplo, eu gostaria de ver esse ignorado sendo perdido. Que não aconteceu. E aí o que acontece? Ele continua a estrutura dele, a estrutura interna, e essa estrutura interna quebra a estrutura principal. Seria essa daqui preta. E aí nós passamos, a estrutura principal passa a ser de alta. Era uma baixa, ela passa a ser de alta. Pode ser esse movimento, você pode enxergar só esse último movimento, tá tudo beleza. Tá? E aí a gente vai para uma estrutura principal de alta. Muita gente erra nessa questão da estrutura principal e a estrutura interna do preço. Às vezes antecipa uma reversão ali e acaba levando os stops que não tem tanta necessidade de levar. Fora que algumas pessoas acabam pegando o viés
por exemplo, isso aqui é uma bandeira de baixa, então o mercado vai cair, tá tudo bonitinho, ele vai cair, aí você começa a antecipar a venda aqui, né, e acaba tomando esses stops aqui, que ficam às vezes bem caros. E aí acaba devolvendo todo o lucro que você tinha conseguido mais cedo, beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, ativa o sininho para receber as notificações. O YouTube não está entregando a notificação dos meus vídeos, então se você quer receber notificação, deixa aí, ativa o sininho, senão você não vai receber, tá? E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.